Fala, Alessandro, beleza? Fala. E aí, tudo bem? Tudo certo por aí? Tudo Cara, bem? prazer falar contigo. Pô, o prazer é todo meu. Obrigado por aceitar o convite para trocar essa ideia com a gente, beleza? Não, tranquilo. Prazer é meu, cara. Pode ter certeza. Vamos bater um bom papo aí. Vamos sim. De onde você está falando, Alessandro? São Paulo? Não, não, eu moro no Rio já tem um tempo, né? Rio. Então eu fico fazendo essa. Eu vou para lá, volto, mas eu moro aqui. Aqui Né? escondo. Aí você se esconde, né? Você... Ô, Alessandro, O queria teu, primeiramente. o teu, o teu vídeo, ele tá meio que. Eu não sei se você Ah, tá me ouvindo bem, tá tranquilo a minha imagem. tô. O teu tá dando uns LEDzinhos assim, de vez em quando demora um pouquinho para entender o que você tá falando. Tô sim, o seu tá de boa, o seu tá tranquilo. Show. Vamos ver Vamos ver. se, se Qualquer coisa eu normaliza. De mudo vez em aqui. quando você dá uma travada. Deixa eu movimentar aqui, talvez pode mudar alguma coisa. Melhorou alguma coisa ou não? Dá para seguir? Não, vamos lá, vamos fazer. Vamos lá. Se normalizar, tá ótimo. Beleza, beleza. Vamos ver se a gente consegue aqui. Pô, Alessandro, primeiro, esse tema que eu queria levantar aqui com você, né? Um de todos os tópicos, é esse trabalho que você faz, que a gente não vê, que é um trabalho que muita gente faz, inclusive a gente não encontra, que é de pegar as informações lá no fundo do baú, né? E trazer informação histórica para a gente. Então, eu Uhum. queria saber contigo também como é que funciona esse processo de validação de informação, se você pega tudo em revista ainda, DVDs antigos, como que funciona isso? Como que você começou esse garimpo? Cara, então, o processo de criação e de informações que eu trago acerca da história está muito relacionado, a princípio, à paixão que eu tenho em aprender e conhecer, né, um pouco mais da história. Então, voltando lá atrás, cara, tipo, 2004, 2005, quando a internet estava engatinhando, rede social engatinhando, a gente tinha muito pouca informação na internet com relação à história do esporte. E eu já gostava muito, por exemplo, de colher aquelas imagens antigas, cara, tipo do fisiculturismo, imagens do Arnold, do Lou Ferrigno, do Franco Colombo. E lembro que na época eu tinha uma amiga, porque a internet era discada, né? Então você tinha que acessar geralmente depois de meia-noite para você ter performance, né? Se você fizesse isso durante o dia, você acabava colocando a sua conta de telefone lá no Sim. alto, né? Então, era um processo que a gente fazia geralmente depois da meia-noite. Então, eu colhia fotos, baixava, jogava no CD-ROM, mas era uma coisa mesmo para eu ter aquilo ali, né? Eu ficar observando as imagens. A internet foi melhorando e aí, cara, em 2020 veio aquela questão da pandemia, né? Sim. E eu trabalho com comunicação visual, eu tinha na época uma empresa bem ativa de gestão de tráfego e de conteúdo, e aí com a pandemia, cara, foi tudo por água abaixo, né? Eu fiquei praticamente sem cliente nenhum. Então aquela fase ansiosa, acho que todo mundo passou por isso, eu comecei a pensar em produzir um conteúdo que não tinha. Verdade, cara, eu vejo que o esporte no Brasil, ele teve esse up, né? Esse upgrade, eu diria, a partir de 2020, que foi essa época da pandemia, que muita gente começou a produzir conteúdo. Então, eu comecei a produzir esse conteúdo. Só que aí eu tinha muita informação já de livros, né? E eu fui buscando informação na internet. Aí o que acontece? Na internet você tem que avaliar o que de fato é real e o que é alguma coisa ali que foi jogada ali aleatório. Então, eu faço várias pesquisas de várias fontes para poder juntar a história. Eu busco na literatura, caso haja, né, a informação precisa, porque acontece muitas vezes, né, de ter informações desencontradas. Quer ver um exemplo? Eu fiz um conteúdo há um tempo atrás sobre uma viagem do Arnold, quando ele foi para a África fazer um guest pose num evento de um empresário australiano. Só que na biografia do Arnold, ele fala que essa viagem foi a convite do Reg Park, né?
Reg Park foi 3 vezes Mr. Universo, era o cara que inspirava o Arnold, e ele fala na biografia que foi a pedido do Reg Park. E aí ele cria uma narrativa que envolve o Mr. Universo de 1970, quando ele vai competir contra o Reg Park. Ele, na verdade, convida o Reg Park para sair da aposentadoria. Diz que o Arnold ter competido com o Reg Park, porque ele venceu o Reg Park. Foi a chance do Reg Park ter o quarto. O Reg Park nunca perdeu um título de Mr. Universo. E aquele ano perde para o Arnold. Então, o Arnold conta na biografia que foi mais ou menos ali como se eles fizessem as pazes, né? Foi um pedido de desculpa ele ter ido no evento do Reg Park na África. Quando eu fiz esse conteúdo contando essa história, que a biografia do Arnold conta, na verdade é ele contando, o próprio Reg Park que me segue aqui no Instagram, ele me chamou no direct e conversou comigo acerca do conteúdo e me explicou, cara, não foi o meu pai que fez esse convite, foi um empresário australiano. Então, assim, o Arnold ele conta essa história, obviamente, para gerar algum tipo de interação a partir do reconhecimento que o Reg Park tinha, mas, na verdade, o Reg Park não tinha nada a ver com isso, entendeu? Então, tem algumas histórias que você tem que, né, pesquisar bastante, ler bastante, não é só da internet. Então, foi a partir daí que começou a nascer, né, de 2020, por ali, começou a partir nasceu esse interesse de levar um conteúdo que não se encontrava na internet, principalmente nas mídias com mais popularidade, o caso do Instagram, do Facebook, do YouTube. É um conteúdo muito complexo de fazer, porque ele tem uma demanda de interesse muito baixa. Então, assim, eu tenho uma vantagem e desvantagem. A vantagem é que eu alcanço exatamente a minha turma, entendeu? Lembra quando a gente era pequeno? Quando eu era criança, eu passava no meio da conversa do meu pai, ele olhava para mim e mandava eu procurar a minha turma. Se eu falasse alguma... Hoje é diferente, né? Se eu falasse alguma coisa, ainda levava uma surra depois. Então, desse nicho, né? Porque o fisiculturismo ele é um nicho muito complexo. Aí você tem o subnicho, que é o... Então, para essa galera, para esse grupo, para esse interesse, eu consigo me conectar, né? Eu talvez não me comunique, não me conecte tanto com a nova geração. Tem uma galera da nova geração que ainda consegue se conectar ao meu conteúdo, porque eu acho que tem outros caras aí que estão com muito mais hype do que eu no cenário, que conseguem também carregar essa essência. Mas, na grande maioria, é realmente a nata do old school. E, para mim, isso é fantástico. Sim. Entendeu? Porque eu prefiro ter, né, um Rogério Camões, um Valdemar Guimarães, um Fernando Marques, né, Ale Grimaldi, essa galera, o Fábio Janola, o André Doria, que são todos meus amigos pessoais, do que, de repente, ter milhões de seguidores que não se conectam com a minha essência, com a minha verdade, e estão ali só por causa de um conteúdo viral, por causa de um hype, entendeu? Então, para mim, isso não é interessante. Então, tudo que eu faço e permaneço fazendo é para entregar o máximo de valor para essa turma. Eu poderia, por exemplo, fazer diferente. Eu olho hoje para a comunidade, eu vejo todo mundo fazendo a mesma coisa. Eu poderia fazer diferente, mas aí não seria eu fazendo, entendeu? Sim. Então, tudo partiu desse princípio. Informação que não se tinha, levar essa informação com a máxima de precisão, ou seja, a informação precisava vir carregada de verdade, de busca, de pesquisa, porque eu sei que tem caras nesse meio que conhecem a história, né? Recebo muitos comentários assim, pô, cara, eu li, é isso que você falou, eu li lá na biografia do Arnold, eu li na enciclopédia do Arnold, né? Tem um dos caras que é o André Doria, o filho do Gerson Doria, que foi um dos caras que mais validaram o meu trabalho acerca de conhecimento, da prática do conhecimento, porque o André é a verdadeira enciclopédia do fisiculturismo nacional, o cara conhece tudo. Então, quando ele me conheceu, ele falou, cara, o teu conteúdo ele é verdadeiro, porque eu enxergo, eu vejo tudo que você está falando aí é verdadeiro. Então, para mim, isso é interessante, essa validação dessa classe, dessa categoria. O Fernando Marques uma vez me falou o seguinte, cara, se você deixasse de fazer... O Fernando falou para mim, que é bem interessante, ele falou, cara, ainda que eu não gostasse de você, que quem conhece o Fernando Marques no cenário sabe que cada um é o Fernando Marques que merece. Ou ele gosta de você, ou ele não gosta. E assim, o cara conheceu o meu conteúdo, gostou do meu trabalho. Ele falou para mim uma vez, cara, se eu não gostasse de você, ainda assim eu tinha que te respeitar e te engolir por causa do trabalho que você faz, né? Se eu não gostasse.
Então, assim, esses caras validando o meu trabalho só mostra que eu estou no caminho certo, entendeu? Certo. Essas são as opiniões que eu considero. Então, eu daí, cara, dessa necessidade de fazer um trabalho que não se tinha, que ninguém fazia e que ninguém continua Fazer. fazendo, ninguém faz, entendeu? E se eu Exato. deixasse de fazer, se eu parasse de fazer, talvez apareceria outro fazendo. E eu vejo que existiria, como já existia uma lacuna com relação à história, e a necessidade de preencher esse Sim. espaço vazio. E é por isso que eu continuo fazendo, mesmo não tendo o hype da grande Sim. mídia ou não tendo a influência da grande mídia. Você não acha, Alessandro, que você está fazendo o que a gente pode chamar de trabalho sujo, que é o quê? No começo, o fisiculturismo no Brasil, vamos colocar começo anos 90 ali, não tinha esse hype que tem hoje e não tinha essa quantidade de informação que tem hoje. Você não acha que você ali como que está começando a trazer essas histórias, pode ser que daqui 10 anos talvez a projeção é a galera entender que a informação histórica faz sentido É, e ter educado essa galera? é. A minha finalidade é o legado, né? É o que vai ficar. Então, assim, eu entendo que o meu trabalho, e essa é a minha finalidade, ele pode virar fruto de pesquisa amanhã. Se amanhã alguém tiver interesse em buscar um conteúdo resumido, né, que vai te trazer um conhecimento talvez um pouco mais rápido e prático e eficiente, vai buscar no meu conteúdo. Porque o meu conteúdo, mesmo ele sendo atemporal, ele é atual. Sim. Porque a história, ela é atual para quem a busca, para quem entende a necessidade dela de se fazer presente no cenário. Porque o fisiculturismo ele não começou em 2020, né? No Brasil, às vezes parece, essa é a impressão que eu tenho, que o fisiculturismo começou em 2020, mas ele tem uma história, né? E tem uma história carregada de essência de caras que vieram lá atrás plantando, garimpando, transformando tudo isso, entendeu? Um dia desses aí atrás eu vi um influenciador muito conhecido, que eu tenho o maior respeito pelo trabalho dele, mas que realmente foi muito infeliz na fala dele. Que ele subiu no palco de um evento da Muscle Content e falou assim, olha, eu considero, quando eu cheguei no cenário, não tinha nada, era só o mato. E eu fiz para todo o trabalho, né, de garimpo e tal, e o fulano de tal fez isso na América, entendeu? Eu achei aquilo ali um assassinato intelectual com relação a toda a história que foi construída antes por caras que não tinham a possibilidade de ter uma mídia tão fácil acesso, de tão fácil acesso para se trabalhar conteúdo. Então, o cara, quando era muito bom, isso eu estou falando de Adolfo Acosta, Marcelo, eu estou falando de Renato Ventura, eu estou falando de Enzo Perodini. Esses caras, eles iam para a revista, eram capa de revista. Mas existia uma outra galera, um outro grupo de fisiculturistas que não chegavam perto disso, entendeu? E, por exemplo, o Adolfo, uma vez conversando comigo, ele falou, cara, eu ia para o Sul-Americano, eu tinha um patrocínio. Na hora da minha viagem, o patrocínio cortou, porque o patrocinador ia ter gasto com viagem, ia ter gasto com uma série de coisas, hotel, alimentação, cortou. Ele foi impossibilitado de ir para o Sul-Americano. E aí foi impossibilitado, de repente, de competir lá um Sul-Americano, depois um Mundial e, quem sabe, ir para um evento maior. O Mister Olímpia, quem sabe. O Lihan chegou a dizer para o Adolfo, em São Paulo, no Campeonato Brasileiro de 1991, que o Adolfo tinha um físico, uma genética ainda melhor que a do Rick Gaspari. E se ele acrescentasse mais 6 quilos de músculo, ele poderia, por exemplo, competir ainda daqueles anos ali, daquela época. Porque o físico do Adolfo, o físico do Renato Ventura, do Marcelo Pelayo, só perdia para os caras lá de fora por conta do investimento, por conta do patrocínio. Porque se esses caras no Brasil tivessem o investimento deles lá fora, esses caras seriam heróis nacionais hoje, entendeu? Sim. Coisa que o Luiz Otávio foi e, infelizmente, não tem conhecimento. Foi o primeiro cara que subiu no palco em 1988. Esses caras, eles fizeram o trabalho lá atrás que a galera hoje está plantando, porque existiu uma história, não começou agora. Você entendeu? Sim. Não começou agora. Então, por exemplo, quando eu ouço essas atrocidades assim, se você falar do ambiente de internet, ok. Na internet você teve, você tem esses caras que vieram lá atrás, como é o nome daquele tem o Toguro, tem o o Scarpelli. trabalho incrível
a época de liberar o Sim, acesso, entendeu? Para o meio. sim, E na minha opinião, ele é um dos caras mais inteligentes que esse meio maromba produziu. E se tivesse continuado o trabalho que ele fez lá atrás, a gente com um pouco mais de conhecimento, porque ele ia adquirir isso ao longo do processo, ele seria talvez hoje maior até que o Cariani, na minha opinião, entendeu? sim, Só que existiu uma galera que fez lá atrás. Por exemplo, o sim, Jorlan, quando eu conheci ele, em 2009, ele fazia conteúdo, cara, já para a internet, para o canal dele no YouTube, que muita gente sim, conhece que ele tem um canal desde 2008, ele já fazia esse trampo que ele faz hoje. Não é nada diferente. A essência é a mesma. Ele fala hoje o que ele falava há 20 anos atrás. É o sim, mesmo cara, entendeu? É a mesma pronúncia. Então você pega essa geração que construiu tudo isso lá atrás e hoje, o que acontece? Essa geração não tem crédito nenhum, sim, cara. É isso que me dói. Porque você vai lá fora, os fisiculturistas são tratados como ídolos, como reis, entendeu? Os caras têm eventos que fazem com que a história realmente seja impulsionada. Por exemplo, em 1994, o Joe Hader, ele criou um evento chamado Master Olympia, que vinha originalmente de um evento chamado a Liga das Lendas do Beisebol, que era um evento que acontecia anual, que o esporte reunia as lendas do beisebol para que as novas gerações conhecessem quem foram os sim, ídolos do passado. E aí o Joe Hader criou o Master Olympia, entendeu? E aí trouxe o Chris Dickerson, que foi Mr. Olympia, sim. trouxe o Lope Rigno, trouxe o Rob Robson, Todo mundo. trouxe a Bauer Coy, entendeu? Danny Padilla, todos esses caras estavam competindo lá em 94 e o Rob Robson foi o grande campeão e levou o Sandon para casa. Então, assim, você vê como existe uma preocupação na Sim, reverência por aqueles que vieram antes e fizeram a história. Isso no Brasil não acontece. No Brasil, tudo é muito fast food. Acontece hoje, amanhã, se o cara não estiver vencendo, a história dele toda já é sim, apagada. Então, a minha preocupação é exatamente essa. Agora, o trabalho que eu faço, a finalidade dele é exatamente o legado. uhum, Porque um educador, a única preocupação que o educador tem é com o aprendizado pelo qual ele está educando. Então, se a pessoa está sendo educada, quando eu vejo alguém falando para mim, pô, cara, pô, que legal aquela história, eu não sabia disso ou daquilo, pô, juntou, entendi melhor. Isso, para mim, é o maior benefício que tem. Muito mais de milhões de seguidores. Porque amanhã eu falei, o cara pode vir para o meu perfil sim, e acabar adquirindo conhecimento a partir do meu conteúdo. Agora, o conteúdo que está aí hoje, desculpa falar, o cara faz hoje porque está no hype, entendeu? Quem é que vai assistir isso amanhã? Amanhã a notícia já foi, já não é mais importante. sim, Porque o esporte hoje, infelizmente, ele funciona, ele começa hoje e termina hoje, YouTube. Você entra no sim, YouTube para ver um vídeo, aí o cara vai lá e vê, esse vídeo aqui é da semana passada, né? Eu não vou ver porque já passou. O cara quer assistir vídeo que está atual, sim, a notícia atual. Então, essa galera trabalha com esse expediente. O meu conteúdo é diferente, o meu caminho é diferente, aquilo é diferente. Então, eu não busco atenção, porque hoje em dia o que sim, vende, né, o que as marcas estão pagas é com atenção. É por isso que, por exemplo, uma marca como a Black School, que valoriza o quê? A essência do esporte, não a atenção que o cara acaba tendo. Porque a atenção, cara, hoje você tem, amanhã você não vai ter mais. sim, Isso é uma ilusão, entendeu? É aqueles 15 minutos de fama, é o disco de uma música só. Né? O compositor faz aquele sucesso, estoura, mas o resto do disco ninguém ouve. Então, isso sim, amanhã não vai ter mais. Agora, quem tem a essência, quem tem a informação precisa, isso vai ficar. Então, respondendo a sua pergunta, tudo que eu tenho como significado daquilo que eu faço é o legado que eu vou deixar. É de amanhã, por exemplo, se eu não estiver mais aqui, alguém acessar um conteúdo meu e falar, pô, que legal. Porque eu faço isso. Eu vejo conteúdos de caras lá que já nem são vivos mais, mas olha a importância que esse cara fez, que esse cara tem, olha o que ele fez para a história do esporte, sim, entendeu? Se você pegar, por exemplo, os grandes nomes do bodybuilding mundial, né? Por exemplo, o Rob Robson, que a Generation está lançando um documentário agora, sim, o cara tem 78 anos, com um físico sensacional, ele se inspirou no Jack LaLanne, né? Que o Arnold chamou ele de o guru do fitness. Então, esses caras que começaram lá atrás, eles inspiraram outros caras, e assim o bastão vai passando. É o que a gente sim, está vendo agora, por exemplo, com o Rafael Brandão. O Rafael Brandão, ele juntou um time de caras old school, né, como o Jorlan, como o Johan, como o Pinduca, e foi a melhor coisa que ele fez.
Porque eu enxergo hoje o Brandão como o cara que vai passar esse bastão que ele está recebendo para as próximas gerações. Então, o mais importante do que a atenção que você tem, que é momentânea, é o legado que você carrega. Sim. E aquilo que as pessoas vão encontrar em você amanhã. É por isso que o conteúdo, mesmo atemporal, ele continua sendo atual. Mas sabe por que isso acontece, na minha visão também, Alessandro? Porque é muito difícil fazer tudo isso. E a galera não quer fazer mais o difícil, né? A galera quer o fácil. Além de ser difícil, o que acontece? Não vende, entendeu? Também. Não traz dinheiro. E hoje, essa geração, eles querem o benefício do resultado, entendeu? Eles trabalho. Querem... Eu estou fazendo esse conteúdo aqui. Mas vê lá o insight. Pô, não está viralizando. O conteúdo não está subindo. Isso não é bacana. Então, não vou fazer mais. Aí é um conteúdo sob demanda. Aí você vai ver os canais de notícia, né? Os caras que são criadores do atual momento do esporte, eles estão falando o mesmo assunto. Você assiste outro, é o mesmo assunto. E as observações, na grande maioria, né, tirando poucos caras, como o Miguel Chaim, por exemplo, o Fred Pedro, a maioria carrega uma informação repetida. É a mesma coisa que está todo mundo falando, não tem nada diferente. E aí você vê um que fala, já assisti isso aqui, não precisa assistir do outro cara, entendeu? Sim. Só que, na minha opinião, eu acho que o esporte ele abrange temas. Você pode construir o seu conteúdo a partir da sua verdade. Mas isso, infelizmente, pode não gerar retorno financeiro para você. E aí aquela coisa, eu estou jogando o meu tempo fora. Por isso que eu enxergo como legado. Porque ainda que eu não esteja ganhando dinheiro, tá aí a precisão da coisa que eu faço, entendeu? Mas você não está ganhando dinheiro, não está andando, não tem uma mansão. Que as pessoas, muitas vezes, elas não querem o processo que você enfrentou para chegar lá. E ninguém mostra. Elas querem o resultado. É o cara que está andando no carrão, é o cara que tem, sabe, a mansão, é o cara que, enfim, é um influenciador maromba que tem milhões na conta. Isso vende. Só que isso é temporário, isso passa, isso acaba muito rápido, entendeu? E aí o que vai ficar? Essa é a questão. Fica nada. Eu falei com o Venilson Sobrinho, né, semana passada, e ele tá comentando justamente sobre isso, né, pô, ele tem 120 títulos. E você chega numa feira no Arnold e tem as marcas lá, Max Titânio, projetando atletas que talvez nem competiram, nunca ganharam nada, mas para fomentar uma ideia de uma fama, de uma estrela, de uma coisa que, na verdade, no fisiculturismo não acontece, porque ou você trabalha e faz, ou você não tem nada, né? A minha opção, assim, eu não tenho nada contra a nova geração, né? E o que a nova geração tem para oferecer. O meu problema, e aí é o convite que eu faço da de Old School, é a gente se calar, porque não é uma luta nós contra eles. Cada um tem o seu espaço. Agora, a verdade da história, os representantes da história, ela precisa ser comunicada. E essa geração precisa conhecer. O problema todo é que, assim, o cara ele fica velho e aí ele já não tem mais o físico. E, naturalmente, hoje, o que os caras novos, a nova geração busca é o físico, ele deixa de ser importante. Entendeu? Só que quando você olha, e aí eu até me arrepio, cara, quando você olha um cara que teve uma história, a gente está aqui com a filha do Wagner Quadros, entendeu? A Verônica. A gente olha pessoas como Wagner Quadros, entendeu? Que tem história, que representou o esporte, cara, você tem que continência, você tem que respeitar. Você tem que dar a quem veio antes e construir aquilo que você tem possibilidade de botar até comida no seu prato, que esses caras não tiveram. Então, esses caras tinham uma carreira curta, porque eles tinham que abandonar o sonho deles, cara, para ir para uma sala de musculação para dar aula, para dar personal. Então, os caras comiam no horário de dar aula. Não tem isso que tem hoje. Só que existe um passado, existe uma história. Entendeu? Na minha opinião, o Arnold faz no Arnold Classic, onde todo ano ele premia um representante do esporte pelo resumo da sua obra durante a sua vida e a entrega pelo esporte. Tinha que acontecer aqui no Brasil, cara. A gente tem que colocar esses caras no palco e falar, esse cara aqui foi o Wagner Quadros, esse foi o Marcelo Pelaio, esse foi o Adolfo Acosta, Renato Ventura, o Perodini, Osírio Costa. Esses caras representaram o esporte e eles continuam aqui, bicho. Entendeu?
Vamos valorizar isso, valorizar a essência, porque eu acho que o que está se perdendo hoje é isso. Eu não tenho nada contra a nova geração e a galera fazer o teu trampo, fazer teu conteúdo e tal. Agora, você chegar no evento, entendeu? E o cara, esse cara, pô, quem foi esse cara? Mas ele não tem shape, ele não tem físico, ele não é assim, não é assado. Pô, cara, vamos respeitar. Eu vejo a galera fazendo uns comentários na rede social, e essa galera mais jovem, respeitando o valor agregado que foi construído pelos grandes nomes do passado. Os caras falam, o Coleman tá assim porque ele fez tudo errado, ele treinava assim, tá todo isso, tá todo... Irmão, antes de você falar, entenda, você precisa respeitar quem veio antes e quem reproduziu para hoje que você está vivendo o legado. Porque reproduzir o quê? Ele fez exatamente o que ele aprendeu lá atrás. Você pode ver, o Arnold era um cara, bicho, quando ele via, por exemplo, um Joe Greenick, um George Aferman, um Steve Reeves, entendeu? Um Clarence Ross, o que ele fazia? Meu irmão, passa na frente, que o lugar é teu, você veio antes. Isso é ter respeito pelo legado e pela história. O resto é conversa fiada, irmão, entendeu? Eu não tenho nada contra respeito que está aí hoje, mas eu acho que a galera que está aqui hoje, principalmente os que sabem, o que dominam, aqueles que realizam eventos, eles precisam valorizar a história. Sim. É muito difícil, porque como é um produto sob demanda, então os caras vão ver. Não sabe quer ver isso que está aí apenas, então é só isso que a gente vai mostrar. Sim. Mas eu acho que pode sim incluir a nossa classe dentro disso sem problema nenhum. Então, se eles não fazem, a minha convocação é para quem é old school, não cale a sua voz, entendeu? Não deixe de falar o que é antes, não deixe de falar o que é verdadeiro, entendeu? Não. Quem veio antes fui eu, quem fez isso fui eu. Lá atrás, quando ninguém dava valor, o fisiculturista dos anos 90, ele andava escondido, cara. Porque se ele andasse na rua com uma blusinha regatinha, ninguém parava para tirar foto com ele, não. Ficava ali, que cara estranho, que cara esquisito. Olha o tamanho daquele cara, cheio de bomba, Hoje é moda. Caramba, camisetinha regada, com físico enorme, não precisa fazer só... Tudo bem, cara, tá tudo certo. É o avanço, entendeu? Tá tudo certo. Só que esses caras do passado, eles enfrentaram realmente as duras penas lá do porão, do lugar, aquela história, é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Como foi lá em Santa Mônica, nos anos 60, quando os fisiculturistas foram expulsos da praia, por um estupro que envolveu um fisiculturista e uma menor, e eles foram para um ambiente que eles chamaram de calabouço, que ficava abaixo de uma choperia, que eu costumo conjecturar que era a antiga academia de um cara chamado Vic Tene, que foi um bodybuilder lá dos anos 40. Inclusive, para quem conhece a história de Arthur Jones, que foi um treinador que a história já produziu juntamente com Vince Gironda, foi o primeiro lugar que Arthur Jones treinou. E foi lá que ele desenvolveu a ideia da Nautilus, dos aparelhos Nautilus. Porque ele já era um cara que, segundo o conto, tinha um QI de Einstein. Quando ele olhou aqueles equipamentos, ele falou, dá para fazer melhor. Foi ele que começou a treinar. E depois da guerra, essa academia ficou inativa, mas a história conta que quando os fisiculturistas chegaram lá, eles encontraram barras, dumbbells, aparelhos velhos, eles construíram ali para si a sua própria academia. Era fechado, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha janela. Nos dias quentes, o que caía da cerveja que os caras estavam bebendo lá no verão, escorria pelas misturava com dos atletas, era um odor horrível, só homem que conseguia treinar. O David Draper chegou a falar que eles não podiam ficar 2 horas naquele lugar, porque era impossível de continuar, e de lá iram os maiores campeões da IFBB dos anos 70, dos anos 60, entendeu? O David Draper foi Mr. Universo, foi Mr. América, foi treinando lá. Então, assim, esses caras viram a realidade do fisiculturismo, é reparar marginalizado. O que é nicho maromba e o que é fisiculturismo, o que é o esporte. Não tenho nada contra o influenciador maromba que chegou agora e que acha que tudo foi feito por ele. Ele, não, nós fizemos tudo. Não, não fizeram. Entendeu? Os caras lá de trás plantaram. Vocês tiveram a facilidade de fazer por causa da internet. Aí eu te pergunto, se não tivesse internet, se não tivesse rede social, esses caras estariam envolvidos com o esporte?
Hoje a musculação, esses caras vão continuar se envolvendo no esporte ou vão fazer outra coisa? Ah, não, agora o dinheiro está ali, então vamos produzir conteúdo ali. Não, o hype agora está ali. Hoje, o momento é do fisiculturismo. Então, está todo mundo produzindo conteúdo. Por quê? Porque dá grana, dá hype, dá visibilidade. O cara quer botar um shape em um mês para produzir conteúdo, para fazer foto e vídeo para a internet, para todo mundo começar a seguir, para ele alcançar um patrocínio de uma marca. Aí, por isso que você vê os atletas que sobem no palco hoje e descem amanhã e não tem mais físico. Acabou o físico, entendeu? Sim. Então, a minha preocupação toda não é com o que está acontecendo. Tudo ótimo, está tudo ótimo, pode acontecer. Mas não se esqueçam de quem veio lá atrás, que construiu tudo isso. Porque se você está colhendo hoje, irmão, se essa geração está colhendo hoje, é porque alguém lá atrás, com suor e lágrima, sem reconhecimento, fez valer a pena tudo isso. Isso é lifestyle, isso é essência. Essência é o cara não deixar de ser quem ele é, apesar do lugar que ele habita. Entendeu? Eu vejo isso, por exemplo, no Jorlan, que o cara hoje está num cenário novo, mas continua sendo quem ele é. Por exemplo, pelo Rogério Camões, eu vejo pelo Valdemar Guimarães, pelo Fernando Marques. Muita gente não gosta, mas é um dos únicos que carrega a nossa bandeira, que defende a nossa bandeira. Fala, opa, peraí, não é assim que funciona, entendeu? Então o cara falar, não, a gente chegou ontem, mas não tinha nada. Tinha, porque lá atrás o Fernando produzia os tapes de treinamento que a gente assistia no VHS, as revistas. Então tinha o que era possível. Então, a mídia da época. Entendeu? Tudo que tem hoje aí, que essa galera faz hoje na internet, o Mitsuru Okabe já fazia com o Battle for Olympia nos anos 90, com os VHS, com as fitas de treinamento dos bodybuilders daquela época, que o cara mostrava o lifestyle, mostrava o cara comendo, o cara fazendo cardio, o cara indo no mercado, tudo isso já era feito, não tem nada de novo, nada de novo. A única coisa que mudou foi o ambiente, que é a internet, porque o VHS, você não acessava o teu celular e estava lá, não tinha isso, você tinha que comprar, no Brasil não chegava, era difícil. Então, assim, às vezes você para assistir, eu quando fui assistir Pumping Iron pela primeira vez, eu lembro de um amigo lá de Brasília, chegou até a falecer na época da pandemia, o Wilker, ele tinha uma fita do Pumping Iron e ele me emprestou a fita, entendeu? Ele nem me conhecia, me emprestou a fita toda arranhada, ficava aquela imagem toda chamiscada e tal. Eu fiz uma cópia da cópia da cópia para ter o Pumping Iron. Era uma coisa rara e a gente dava valor, cara. Eu vejo os caras que eu coleciono, vejo os caras que colecionam Muscle Fitness, Muscle Mag, Flex Magazine. Pergunta se o cara dá para alguém ou se ele vende. Não faz isso porque ele sabe a importância que tem. Hoje, essa geração tem tudo na mão. E quando você tem tudo na mão fácil, a tendência é você não dar valor. Então, a questão toda é, o que a gente vai ter amanhã? Eu espero que não seja isso que está sendo produzido hoje, que é lamentável, em muitos casos. É importante que o cenário cresça, mas, pelo amor de Deus, não deixem que as raízes morram, porque sem história, nenhuma história é feita. Não tem futuro. Sem passado, nenhuma história é feita, entendeu? Sim, e assim, eu tenho 29 anos, né? Eu comecei a treinar ali com 14 na garagem e lá o nosso mestre old school falava, cara, levedo de cerveja, põe pra dentro, agachamento, barra fixa e supino. É o que a gente tem aqui. De 12 anos pra cá, você vê uma galera que não treina se for assim, se for com um monte de coisa, com um monte de estrutura. E aí entra nisso que você comentou, né? Da essência. O pouco o cara tava fazendo, né? Na verdade, eu acho que hoje tá tudo muito fácil, né? Você tem botada hoje que só treina se tomar um pré-treino, né? Se não tiver o pré-treino, o cara não treina. Ah, não vou treinar porque meu pré-treino acabou, entendeu? Então, assim, hoje está tudo muito fácil. Então, o cara, ele se equipa literalmente de um monte de acessórios, né? Ele tem que levar o tripé dele, ele tem que levar o celular dele, tem que fazer um vídeo, porque se ele fizer um vídeo, o treino não foi eficiente. E aí não se respeita, por exemplo, o tempo de maturidade muscular para que um atleta ou um postulante atleta consiga alcançar performance e consiga melhorar o seu físico, entendeu? Então ninguém quer voltar para o básico, ninguém quer fazer o que se faz. Hoje em dia, com essa pluralidade, né, de aparelhos e de equipamentos, a galera não quer mais ir para o básico. Beleza, tudo bem, tá tudo certo.
Nada contra também, entendeu? Só que a minha preocupação é que tipo de físico está sendo construído, de fibra. Antigamente você via, por exemplo, nos anos 90, os físicos mais empedrados, como o Dorian Yates, como o próprio Lee Haney, a geração dos anos 90, coisa que você não vê hoje, entendeu? Hoje o Lee Haney acabou de falar agora numa entrevista recente, que ele até batizou essa era da Open atual de Frankenstein era. Porque assim, tá muito esquisito, cara, tá muito diferente do que ele viveu. Tudo bem, tem a evolução, mas não podemos perder a base, porque o fisiculturismo, ele não é só o físico no palco, ele é a apresentação, ele é a performance, ele é a beleza, ele é a entrega, ele é a inspiração, ele é aquilo que carrega, ele é a filosofia, entendeu? Porque não é só, eu quero ser fisiculturista, porque tá dando dinheiro, tá dando hype, é isso, é aquilo, eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa. Esquece, irmão, tu não vai ser isso. Primeiro você tem que ter talento, você tem que ter aptidão. E outra coisa, você tem que amar aquilo ali, entendeu? Você tem que valorizar cada refeição, cada treino, tem que valorizar o descanso, entendeu? Qual era a diferença, por exemplo, do Dorian Yates, que era o Mr. Olímpia, para o Chris Cormier, para o Flex Wheeler, para os outros? É que a maneira como ele levava a sua vida era treino. O treino não era só no ginásio. O descanso era treino, a refeição era treino, a mentalidade era treino, tudo era treino. O Chris Cormier gostava de sair, de ir para uma balada. Teve até um vídeo recente agora, eu acho que eles estavam fazendo um podcast e o Dorian falou para ele assim, quantas vezes você foi segundo do Arnold? Eu morri de rir, né? Até, eu acho que os dois estavam puxando lá a erva do capiroto, né? Porque eles gostavam muito, até hoje a galera gosta, né? Mas o Dorian chegou a dizer que nos anos 90 não tinha um fisiculturista que não usasse. O próprio Chris Cormier falou que para ele fazer dieta, para ele conseguir fazer dieta, ele tinha que estar sob o efeito da famosa larica, por conta do uso, né? O Arnold também usava para cá, enfim. Então, a diferença do Dorian Yates para esses caras, a vida sacerdotal empregada por ele na prática, como que ele levava a filosofia do esporte. Ele era um cara fechadão. Ele chegava no palco, se apresentava, saía, ele era aquilo ali. Os outros caras iam para festa, balada, aproveitavam, pegavam o tipo, entendeu? Aí quando o cara chegava no campeonato, no Mr. Olímpia, o Dorian passava o carro, entendeu? O Dorian era aquele nerd chato, ficava na academia anotando o treino dele, toda a série ele não fazia nada errado. O filho do Dorian, cara, chegou a dizer que quando eles eram pequenininhos, eles tinham o pai em casa, mas não tinham o pai presente. Porque eles conversavam com o pai, parecia que estavam conversando com a parede, porque o cara desconectava do fisiculturismo. Era aquilo ali 24 horas, entendeu? Ele chegou a dizer o seguinte, o Flex Wheeler tem a melhor genética do fisiculturismo nos anos 90. O Coleman também chegou a dizer isso. A melhor genética. O problema dele é a cabeça. Se ele tivesse o físico todo dele e tivesse a minha mentalidade, eu não seria Mr. Olímpia. O Flex Wheeler seria. Entendeu? Então é isso, cara. É carregar isso dentro de si e o valor disso está empregado, a recompensa, melhor dizendo, disso está empregado no resultado. Só que essa galera de hoje, que é muito rápido, acontece rápido. Entendeu? Eu acho que tem uma história. Aqui, eu faço um físico aqui em 2 meses, produzo muito conteúdo, vou para a rede social, participo de um campeonato e depois? O que acontece? Tem uma história que aconteceu em 1965. Primeiro Mr. Olímpia. Joe Hader estava inaugurando o Mr. Olímpia. O Larry Scott era Mr. Universo. Era o atual Mr. Universo, o Golden Boy, o garoto do Joe Hader. O que o Joe Hader fez? Eu preciso trazer para o Mr. Olímpia os melhores atletas da atualidade. Quem era o melhor? Quem eram os melhores? Bill Pearl e Reg Park, ambos Mr. Universo. Vamos trazer os caras. Mandou o Larry Scott para fazer um guest pose num evento do Reg Park na África. Aí ele foi. Quando ele chegou lá, o Reg Park não competia no fisiculturismo desde 1958. Foi o último Mr. Universo dele, que ele foi campeão pela 2ª vez. Ele parou, foi dar atenção à carreira profissional dele, lançou a revista dele e tal. Quando o Larry Scott chegou e viu o físico do Reg Park, falou, cara, tu vai competir o quê? Amanhã? Olha esse físico. Olha a estrutura disso, olha como é que você tá. Aí o Reg Park falou para ele, falou, irmão, eu não sou um fisiculturista de palco, eu sou um fisiculturista da vida. Eu faço isso, eu faço a minha vida. Então,
se você chegar aqui no começo do ano, vai ser esse físico. No meio do ano, vai ser esse físico. Eu não faço isso para competir, não, irmão. Eu não faço isso aqui para subir. Eu faço isso aqui porque isso aqui é o que rege a minha vida. É o que movimenta a minha vida. É igual comer e dormir. Eu não sei fazer diferente. Isso é essência. Isso é fisiculturismo. Sim. É você fazer aquilo que você não poderia não fazer. Isso é escolha. Você é escolhido para isso, irmão. Não adianta. Entendeu? Por exemplo, o Ramon, ele nasceu para aquilo ali. Ele nasceu para aquilo. Ele nasceu com aquele físico. Entendeu? Se o Ramon não for Mister Olímpia, ele não ganhar na classe physique, o que vai pesar sobre ele? Entendeu? O que vai pesar sobre ele? Ele não se dedicou ao máximo. Porque não se trata só de genética. Você tem que ter aquilo na cabeça. E todo mundo sabe que a intenção maior do Ramon é ser um rapper, um cantor de rapper. É a paixão dele, entendeu? Então, até que ponto ele está realmente no fisiculturismo para ser Mister Olímpia? Isso vai determinar se ele vai ser ou não. Se ele for, a cabeça dele entrou no lugar. Se ele não for, de repente... Sabe por quê? O que aconteceu no filme do Rock 3, quando o Clubber Lang desafiou o Rock, e ele falou, é só mais uma luta, vamos lá. Vamos... Mas o Mick já estava vendo quem era o cara, que estava destruindo toda a categoria. Sim. Ele falou, desse cara você não pode vencer, esse cara você não pode ganhar. Aí o Rock perguntou, mas por quê? Ele falou, porque você se civilizou. Você não tem mais os olhos de tigre. Lembra que o Apolo falou para ele? Você não tem mais. Então, se não tiver isso, brother, não vai vencer. Exato. Entendeu? Não é só fazer o trabalho, não, como se fosse um trabalho, não. Meu irmão, você tem que amar aquilo ali com todas as suas forças. Sim. E aquilo ali tem que ser a sua vida. Entendeu? Você tem que fazer aquilo até a morte, se for possível. Isso vai te levar a ser um campeão. Essa é a mentalidade do campeão. O campeão é aquele que pensa além. O que os outros fazem, eu faço mais. Né? Quando perguntaram para o Mike Tyson por que ele acordava às 5 horas da manhã, ele falou, porque eu não quero ninguém acordando antes. Se tiver alguém acordando antes do que eu para treinar, eu vou acordar mais cedo ainda. Porque você vai fazer, o campeão é aquele que faz que ninguém está fazendo. É isso que vai determinar, entendeu? E essa geração, infelizmente, precisa aprender um pouco disso. Irmão, você está aqui porque você ama ou você está aqui porque você acha que você pode conquistar alguma coisa a partir disso? É por causa do dinheiro? É por causa do... Entendeu? É por causa da grana, da manutenção da sua existência, cuidar da sua família. Sinto muito, você vai ser um fisiculturista, pode ser até bom, mas ser o campeão, ser o mister, aquele que vai carregar o santo, levantar o troféu, pô, isso aí é para muitos poucos, cara. É para quem realmente faz o trampo. Você vê o Jay Cutler, por exemplo, quando ele ganhou do Coleman em 2006, em 2007 ele quase perde o Victor Martinez. O que ele falou? Cara, o Coleman parou de competir e eu perdi aquele amor que eu tinha porque o meu tesão era de competir com o Coleman. Era vencer ele. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Lou Ferrigno. Quando o Arnold se aposentou em 75, o Lou Ferrigno falou, pô, não dá mais, porque, sabe, eu perdi a vontade, o Arnold não tá mais, eu queria vencer o meu ídolo. E aí ele perde, o Jay Cutler perde em 2008 para o Dexter, porque ele já não estava com a mente ali na parada, entendeu? E aí em 2009 ele consegue isso e recupera o título. Então você percebe que o fisiculturismo, cara, ele é movido por muita intensidade, amor, paixão. Se não for isso, me desculpe, você pode ser um ótimo atleta, mas você nunca vai alcançar o alto escalão do esporte, não. Sim, o que me lembra um pouco também, o Rock, quando começa a ganhar dinheiro, ter a mansão dele, né? Lembra um pouco esse cenário no Brasil, por exemplo, o cara começa a ganhar muita grana e o cara não tinha grana, então começa a perder tempo com essas sujeiras que o dinheiro começa a colocar, né? E aí perde esse olho de tigre que você falou, que o Apolo disse, porque começa a ter distrações, né? É inevitável, né, cara? Eu acho assim, essa do Rock, o Clubber Lang, que foi o cara que venceu ele na primeira luta, ele está treinando no porão, sozinho, sem hype, sem mídia, sem influência. Eu, particularmente, se eu pudesse dar algum conselho, por exemplo, para o Ramon, que eu acho que já fizeram isso, meu irmão, pega a tua malinha e vai lá para fora. Porque lá fora você vai ser mais um. Aqui dentro você é estrela. Onde você vai, você não consegue ir mais, porque todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer te paparicar, todo mundo quer falar que você é o cara, que você é isso, que você é aquilo. Vai lá para fora, irmão. Porque lá fora é um senso comum, todo mundo é igual a você. Então ele, na minha opinião, teria que ir lá para fora, né? Principalmente 3 a 4 meses antes do Mister Olímpia e ficar lá. Vai para lá, fica lá o
o Flex Lewis já fez o convite, fica lá na Dragon, treinando lá, entendeu? Faz o intercâmbio, conhece a galera, melhora o inglês, vai para lá, esquece o Brasil, cara. Para mim, tá fazendo mal para ele, entendeu? Tá fazendo mal. Você pega um atleta de MMA, por exemplo, o cara vai para uma grande luta, a luta da vida dele. Você acha que ele vai ficar em casa com a família, naquele contexto? Não, cara. Ele precisa se colocar em teste o tempo todo, a prova. Tem que ser tempo, como dizia o Walid Ismail, tem que ser tempo ruim o tempo todo. Você não pode ter facilidade, irmão. Entendeu? Por isso que o papel do treinador é esse, é levar o cara a águas profundas, é ver se realmente o cara está afim de fazer aquilo, saber do que ele é feito, qual a estrutura dele, entendeu? Aonde ele vai. Porque o campeão é aquele que é levado ao extremo. Então, na minha opinião, a mão tinha que ir lá para fora. Sim. Tinha que vivenciar tudo que está acontecendo lá fora. E aí, ele poderia, por exemplo, eu fui no mercado, ninguém me parou. É isso, cara. Entende? Enquanto a cabeça estiver nesse hype todo que está acontecendo, me desculpa, mas esquece. Não vai ser. Sim. Entendeu? Olha, Alessandro. Tem que melhorar isso, cara. Sim. Você acha que olhando assim, uma avaliação de longe, você acha que o Sebum ainda tem esse olho de tigre? Pensando nesse ano. Cara, o Sebum, ele tem o mindset, né? Ele se conecta, ele liga todo o resto e ele faz o trabalho dele. Só que o Sebum, cara, você percebe que ele ama o que ele faz, entendeu? Ele ama o que ele faz. E eu acho que esse esporte ele é movido por desafios, entendeu? Por exemplo, o cara tem o Ramon na cola dele o tempo inteiro, é um desafio. Agora tá chegando o Wesley Vissers, é mais um desafio. Eu não sei até quando porque assim, o cara que está no topo, que está ganhando o tempo inteiro, ele precisa de muita motivação e força de vontade para continuar, né? Por exemplo, o Arnold, quando ele parou em 74, que muita gente não sabe, ele se aposenta em 74, ele vai fazer o filme Stay Hungry. O George Butler, que foi o diretor de Pumping Iron, teve que trazer ele de volta para o Olímpia para ele poder fazer, obviamente, o documentário dar certo. Só que ele não tinha mais tesão de competir. Já tinha encerrado, ele queria ir para outra carreira. Mas ele retorna por causa da motivação. Então, o atleta, ele é movido por isso, a motivações, entendeu? É aquela coisa de você querer muito aquele posto. Por exemplo, eu acho que o Ramon ser Mr. Olímpia vai ter uma importância muito maior se ele vencer o Chris Bumstead do que se ele não vencer, do que o Chris Bumstead aposentar e ele chegar e ser o grande campeão. Eu acho que vai ter uma importância, um significado muito maior. E eu acho que é nisso que ele tem que pensar, entendeu? Você vê a postura do Wesley Vissers, né? Tirou uma foto lá com o dinossauro atrás, ele está fazendo o trampo que é preciso ser feito. Ele está tirando o foco da atenção, que seria Ramon e Chris Bumstead, levando para ele e para o Ramon. E o Ramon, ainda assim, é o top 2 do Olímpia. Ele perdeu o Arnold, mas todo mundo sabe que ele não estava no melhor dele. Ele não apresentou o físico melhor dele, entendeu? E com certeza no Olímpia ele não vai cometer esse erro. Então, o Wesley sabe que o Ramon, ele é o top 2. Ele precisa vencer o Ramon primeiro, para depois pensar no Chris Bumstead. Então, ele está criando uma narrativa para hipervalorizar esse confronto e para as atenções estarem voltadas para ele. Porque ele sabe que isso gera hype, ele sabe que isso gera atenção, gera visualização, e para ele isso é bom, entendeu? Sim. Agora, eu consigo entender que o campeão ele precisa fazer a manutenção da sua vontade o tempo inteiro. Eu acho que o Chris Bumstead ele sabe fazer isso, entendeu? Ele liga o motor no tempo certo e ele consegue desenvolver. Mas a grande pergunta é se o físico vai conseguir acompanhar a mente, porque é muita tensão. O Coleman, quando venceu em 2005, todo mundo já pensava que ele poderia ter parado ali. Ele insistiu em 2006 e aí ele perde para o Jay Cutler. Já havia alguns sinais claros de cansaço no físico, de lesões. Foi o caso do Dory Yates em 97, quando ele ganha do Nassi. O Dory Yates tinha uma vantagem, que ele tinha costas absurdas, entendeu? Posterior de coxa, panturrilha. Então, quando virava de costa, duplo bíceps, mesmo com o braço lesionado, o frame dele, a estrutura dele não tinha para mais ninguém conseguia bater o cara, entendeu? E o Chris Bumstead era da mesma forma. Sim. É o cara que ele está comum, ele sobe no palco, ele arma a pose, é outro cara. Entendeu? Agora, o físico, ao longo do tempo, né, ele vai tendo o seu prejuízo. Sim. Então, eu não sei até que ponto é interessante para ele, tá? Ele terminar, por exemplo, a sua carreira perdendo um título, né? Eu acredito que esse ano talvez seja o último ano dele. E eu acho que é importante
hipervalorizar esse trash talking, né, do Ramon, do Wesley Vissers, porque é uma nova disputa que surge. Então, por exemplo, seria interessante ver, né, eu acho que o Chris Bumstead, no seu melhor, ele ainda vence os dois, mas seria interessante ver, por exemplo, o Arnold Classic do ano que vem, o Ramon na revanche com o Vissers e, de repente, o Mr. Olímpia, os dois agora, com o Chris Bumstead fora. Então, eu acredito que esse é o último ano dele, mas eu acho que a mente é diferenciada. Sim. Entendeu? Se a mente for diferenciada, o cara ganha. Se o cara não tiver tesão naquilo que ele está fazendo, se não tiver vontade, se não for a vida dele, irmão, esquece, vai vir outro cara e vai engolir ele. Porque no filme Pump Iron, o Arnold tem uma cena que ele está deitado na praia e tem uma galera ali, tá o Ed Corner e tal. E aí o Ed Giuliani, que era um cara que treinava no Gold Gym, perguntou para ele o seguinte, ó, eu vou treinar o Lou Ferrigno lá na Health Studio, que é a academia do Julian Levine, fica em Nova York, vou treinar ele. E o que você tem a dizer? Aí o Arnold falou, manda um abraço para ele e tal, parabeniza, fala que eu estou aguardando ele na África. Aí ele falou o seguinte, olha, eu vou treinar ele por algumas semanas. E o que eu tenho para te dizer? O leão que sobe, que escala a montanha, ele tem fome, e uma fome que o cara que já está lá em cima não tem. Ele tem mais fome. Aí o Arnold virou para ele e falou, tá, ele pode até ter mais fome, mas o cara que está lá em cima quando quer comer, ele já está lá. Então, o cara que está em cima, o cara que detém o título, ele tem que continuar com fome. Ele tem que continuar fazendo a manutenção do tesão dele pela coisa. Senão, o cara que está subindo vai pegar. O cara que está subindo, tem que subir para tomar. Entendeu? Ele não pode ter a mentalidade, vou para competir, não, eu vou para tomar. Eu vou para tirar dele. Essa é a real da parada, entendeu? Você vê isso muito na luta, quando o cara, irmão, ele pode até não vencer, mas para promover a luta, ele fala que vai tirar. Ele tem que ser decisivo, ele tem que acreditar que ele pode fazer, entendeu? Se não for assim, cara, é melhor nem estar lá. Se você não estiver lá 100%, porque o fisiculturismo é um esporte de palco, não adianta você estar melhor antes. Aí o cara fez uma atualização, pô, tá ótimo, mas chegou lá no dia, entendeu? Então o cara tem que estar bom, tem que estar com a mente boa, porque o fisiculturismo ele começa aqui, cara. Se o cara não tiver com a cabeça boa, se o cara não tiver com tudo isso... E rede social é uma merda, né? Porque o cara começa a ouvir um monte de comentário. Eu, particularmente, falei, ó, eu acho que o Ramon não no Arnold esse ano, porque ele já é o segundo lugar do Olímpia, entendeu? Então, eu não acho que ele deve competir no Arnold. Para mim, é um erro. Ele competiu no Arnold e perdeu, não estava no seu level. O que aconteceu? Tem que lidar com hater. Porque no Brasil é assim, cara. Se você tá bom, se você vence, você é o cara. Se você perdeu, você é desconstruído, você não vale mais nada, você não é ninguém. E essa é a verdade, porque a gente está trazendo uma galera que vem dessa cultura do futebol, do esporte de massa. O fisiculturismo está isso. Legal, tudo bem, mas precisa de uma educação. É um outro esporte, entendeu? É um esporte que se resolve no palco, é um esporte individual, apesar de ser coletivo no sentido de ter um monte de cara ali por trás. Se ele não tiver no melhor dele no dia, ele vai perder, ele não vai ganhar, entendeu? Então, assim, se o Ramon tiver com a cabeça dele no rapper, no que ele vai fazer depois, quando ele parar, eu estou fazendo grana para chegar a esse ponto e, de repente, só viver do rapper, meu irmão, nunca vai ser Mr. Olímpia, nunca vai chegar lá. Ele tem que estar ali 24 horas no esporte. Ele tem que pensar nisso, dormindo, acordando, a vida dele tem que girar em torno disso, como era o Dory Yates. A Debbie Yates, que era a esposa dele, ela falava, eu estava fora da academia, eu ouvia o Dory gritando, ele sozinho treinando com um parceiro de treino. O cara fazia isso de forma religiosa, aquilo ali era a igreja dele, meu irmão, não tinha barulho, não tinha zoada, não tinha esse negócio do atleta treinar com fonezinho, entendeu? De ficar conversando, não, meu irmão, chegou ali, tempo ruim o tempo todo. E o físico do Dory foi um dos melhores da história, na minha opinião. Só perde pro Coleman e pro Lihane, entendeu? Então, assim, cara, se a gente parar para analisar, esse é o momento do fisiculturismo nacional, mas precisa ter a mentalidade dos caras lá de fora. É por isso que eu falei, Ramon não deveria ter competido no Arnold, e se eu pudesse dar um outro conselho para ele, meu irmão, sai fora, vai lá para fora, vai treinar com o Flex, vai treinar com todo mundo que está lá fora, entendeu? Lá fora você não vai ter fama, não vai ter sucesso, você vai ser comum, você vai ser mais um lá fora. Aí você vai trazer o título do Olímpia. Deixa a família, deixa quem for, entendeu? Não é hora de pensar em mais nada, meu irmão, é só pensar no título, entendeu?
O Dória era esse cara. O filho dele chega, pô, pai, não sei o quê. Não tava. Ele estava sentado no sofá, mas a cabeça dele estava no time. Estava na próxima série, naquilo que ele tinha que fazer. Quando ele chegava no palco, o que acontecia? Deixaram a sombra. Ele cobria todo mundo, meu irmão. O Chris Cormier, em 94, disse que quando o Dória foi subindo, ele foi chamado no palco. Quando ele foi subindo as escadas, a luz foi se apagando, porque o dorsal do cara ia cobrindo a luz, como se fosse a lua cobrindo o sol. Cara. Isso é o The Shadow. Né? O Peter McGough foi um jornalista do fisiculturismo, colocou muito bem esse apelido no Dorian, porque ele realmente ofuscava. E você vê que ele nem tão bem quanto outros estavam em 97, né, como o Nasser, ele chegou lá e ganhou o sexto título dele. Então, cara, fisiculturismo é isso, irmão, entendeu? Se não tiver isso, não chega. Tem muito atleta bom, tá? Tem muito. Eu acho que no Brasil tem muito cara bom, e a gente está olhando muito só para o Ramon, com essa coisa do hype, mas tem muito cara bom que pode surpreender nesse Mr. Olímpia agora. Sim. Se eu não me engano, tem uma história, né, Alessandro? Você pode até falar se foi isso mesmo, do Dorian, que ele tirava neve para ir treinar e era sempre uma bosta, era uma merda. E aí ele chegava na Temple, né, falava e via, e lembrava que os caras estavam lá em Venice, na praia, com menininha, treinando de boa. Aí ele falava, alguém vai pagar por isso. Não, claro. Aí... Tem que ser assim, pô. Tem que ser assim, entendeu? Porque eu acho que a filosofia que o Dória empregava, essa filosofia sacerdotal, ela precisa ser reproduzida. E é por isso que a história ela é importante. Porque se não tem isso, cara, fica só isso que está rolando hoje. Entendeu? Essa influência barata de que fisiculturismo é o que você ganha a partir do palco. Sim. É o carro que você vai passar a andar, a casa que você vai passar a ter. Não é isso aí, cara. É o lifestyle, é a essência, é o que você carrega. O fisiculturista, ele nunca deixa de ser fisiculturista. O atleta acaba, mas o fisiculturista continua. Eu aprendi isso, cara, com o Rogério Camões, com 66 anos de idade. Vai treinar com o cara para você ver se você aguenta, cara. Vai fazer uma remada com ele, vai fazer um hack com ele. Se ele tiver a fim de fazer, irmão, tu não consegue acompanhar. É um cara de 66 anos, que foi campeão agora no powerlift, levantamento terra, ganhou o campeonato brasileiro. Então, assim, isso é a essência, isso é viver o esporte, entendeu? Então, se o cara não tiver muito a fim, irmão, não vai fazer. E consegue gerar essa mentalidade, né? E progredir com ela, inevitavelmente ele vai ser o campeão, porque ele está fazendo a mais. É uma refeição a mais, é um treino mais pesado, eu vou fazer além do que eu posso. E aí, óbvio, né? Quando o cara olha, os outros estão fazendo menos, ele está fazendo mais, ele vai, obviamente, potencializar isso, mas ele sabe que o palco, o cara vai só subir para pegar o troféu dele, cara. Sim. E não é só genética, é trabalho duro. O Dória mesmo falava, eu não tenho genética, é trabalho duro. É trabalho duro, irmão, é chegar lá e fazer. Quando ele chegou em 90, em 91, que ele chega na América, ele foi competir no Night of the Champions, ele perdeu pro Benaziza. No ano seguinte, ele voltou e venceu o show. E aí todo mundo, pô, esse cara vai vencer o Dória, esse cara vai vencer o Lihane. É ele que vai vencer o Lihane. Aí ele mesmo não acreditava. Pô, o Lihane, quando o Dória começou a treinar, em 83, o Lihane estava competindo no seu primeiro Mr. Olímpia, entendeu? Ficou em terceiro lugar. O Dória estava saindo da cadeia e indo treinar, entendeu? Foi o início. Durante toda a carreira do Dória, para quem que ele olhava? O Lihane. O Lihane era um Deus, cara. O que mudou? O que mudou na cabeça dele? Ele falou assim, ele pode ser tudo isso que ele é, mas eu duvido que ele treina mais pesado do que eu, entendeu? Então, aquilo que você pode fazer, irmão, só você pode fazer, então faça, porque é isso que vai gerar diferença em você. Tem muita gente fazendo só o que é pedido, faz além disso, cara, porque o campeão é o que faz além, é o que faz mais. Meu irmão, se fecha, entendeu? Ah, não vou gravar, não vou fazer, chega disso, vamos treinar, vamos fazer o trampo, vamos chegar lá e vamos tomar o título, porque para mim, o Ramon ser Mr. Olímpia mesmo, ele tem que tomar o título do Chris Bumstead. Para mim, vai ter um valor muito maior. Chegar lá e tomar. Por isso, quando eu vejo o Brandão, cara, com a essência ali com ele, o Pinduca, o Jorlão, o Iorra, eu falo, a gente vê futuro. Tá diferente. Tá diferente. Ele vai chegar lá. Eu vi ele nesse Arnold agora. Ele subiu no palco, fez a performance do arqueiro, que era a performance que o Bob Paris fazia, cara. Fez no Mr. Olímpia de 88.
Com certeza o Pinduca aconselhou ele a fazer e montou a coreografia para ele. Ficou perfeito naquele físico dele, que para mim é a devolução dos anos dourados, Sim. entendeu? O Rafael Brandão vai trazer de volta os anos 90. Pode escrever o que eu estou dizendo. E vai trazer a essência, entendeu? Porque ele está lá com os melhores. Esses caras, a essência é você carregar quem é, sem depender do lugar que você habita. Você não muda pelo lugar que você está. Então, esses caras que estão passando o bastão para ele, que obviamente são os caras que, na minha opinião, têm a maior importância hoje no cenário, carregando a bandeira do old school, esses caras estão sendo representados, eles se sentem representados pelo Rafael Brandão. E eles estão fazendo tudo que era feito antes, cara. Como era feito antes. Então, o Brandão vai ser, inevitavelmente, o Mr. Olímpia, e não tem pressa, que eu acho mais fantástico isso, que ele não tem pressa para ser, está fazendo o trabalho sem pressa, está construindo aquele físico fantástico sem pressa, e o resultado é o que a gente está vendo no palco. Não adianta, é o que o Lihane falou, não adianta massa, não quer dizer simetria, não quer dizer proporção, não é só ter tamanho, pô, cara, tem que ter linha, tem que ter beleza. E eu vejo que o Rafael consegue ter isso, entendeu? Comentando sobre isso até, ô Alessandro, você não acha que tem uns caras ali chegando, talvez o Andrew Jackson e o Samson Dauda, que os caras conseguem, junto com o Brandão, conseguem chegar ali trazendo linha já? Será que não vai ser uma era com a linha? Lógico, tirando o Nick Walker, né? Que aí foge totalmente. Esses caras 212, o Rat Chopin, o Derek Lunsford, esses caras eles chegaram um pouco antes a nível de maturidade muscular do que o Samson Dauda. Eu acho assim, cara, tanto o Andrew Jacket e o Samson Dauda, junto com o Brandão e até mesmo o Roger, são caras que têm uma enorme probabilidade de se tornarem Mr. Olímpia, principalmente por causa da altura. Eles só precisam chegar, para mim o Samson Dauda, cara, ele só precisa chegar condicionado. Seco. Tá? Se ele conseguir chegar extremamente condicionado, ele leva. No último Mr. Olímpia, o problema dele era o grande dorsal, né? Pegava mais de cima. Então, os jurados, os árbitros, aconselharam ele a trabalhar mais isso. Eu já percebi que houve uma evolução no Samson Dauda. Agora, a questão toda, cara, é como o cara chega no palco. Porque às vezes o cara se preocupa muito com o volume, porque os caras são enormes, e aí ele esquece desse ponto que é fundamental, entendeu? E a performance, porque para mim fisiculturismo, ele antes de volume, de massa, ele é performance. Um cara que ele não sabe performar, que ele não sabe posar, ele já perde ali. O cara pode ser excelente. E, por exemplo, o Arnold gosta disso. Quando eu vi o Wesley Vissers posando no Arnold Classic, fazendo as poses do Arnold tradicionais, com aquela leveza, eu falei, cara, esse cara vai levar. Primeiro que ele está com um físico incrível. E segundo que ele está fazendo tudo que o Arnold pede no Arnold Classic. Porque é diferente, não se engane. Você competir no Olímpia e você competir no Arnold. É diferente. O olhar do Arnold para um fisiculturista está muito relacionado ao conjunto da obra, principalmente em como ele se apresenta no palco, a performance. Não adianta ser só o cara grandão, não. Sim. Você vê o Cedric McMillan, falecido, né, que era um cara gigantesco, que era um cara clássico. Era um clássico. Quando ele fala assim, clássico não é a categoria, clássico é o físico. Então o cara pode estar na Open e ter um físico clássico, entendeu? Como era o Shawn Rhoden, por exemplo. Então esses caras, eles conseguiram trazer naquela época, infelizmente morreram, talvez uma devolução para os tempos áureos do turismo. Eu vejo agora, depois dessa fase que a gente teve, esses caras que surgiram e mudaram o padrão, porque toda vez que o Mr. Olímpia surge, ele muda o padrão. Ele é o campeão, ele muda o padrão. O Dória, quando surgiu, você pega a geração dos anos 90, quando você pega ali o Shaw Ray, você pega o Kevin Levrone, Flex Wheeler, esses caras vieram da geração dos anos 80. Tudo fora. Quando o Dória impactou, os caras falaram, meu irmão, tem que... Olha o tamanho que está a questão. Sim. O Kevin Levrone nunca mais conseguiu ter aquele físico que ele apresentou em 92. Ele não conseguiu mais. Então, assim, uma coisa não pode... É um santo destapando o outro. E a gente se perdeu um pouco ali a partir de 2000, com os caras que foram surgindo, né? Sim. E tal, que não eram representantes ideais para o Mr. Olímpia. E agora a gente está vendo uma geração se formando. Mas eu, particularmente, prefiro muito
a linha do Brandão, Sim. do Samson. Esses caras, para mim, são os futuros do Olímpia, tá? Um cara que eu gosto muito também, que tem um puta físico, é o Horst. O Horst, para mim, é um cara, meu irmão, que com um pouco mais de maturidade de trabalho, ele também tem chance de chegar lá. Eu arrisco dizer aqui em casa, falar uma besteira, que para mim o Ramon ele tem que ser um Open clássico, um Dexter, sabe? Ele poderia colocar 8 quilos ali sem sofrer e vir embora, sabe? Para competir numa Open. Mas aí aquela... sabe? É mais trampo, né? É mais gasto, é mais mentalidade. Muita coisa. É o trabalho dobrado. O cara ser classic physique é uma coisa, o cara ser open, bater de frente com aqueles caras lá, esquece, irmão. É outra coisa. É por isso que eu vejo assim, os caras competem num evento nacional, aí pega o Pro, aí vai competir no Olímpia. Aí ganha o Pro aqui dentro, vai competir no Olímpia. O cara, pô, meu irmão, vou competir no Olímpia. Aí quando chega lá, o cara faz a vergonha. Meu irmão, você vê o Arnold, né? Na época do Arnold tinha uma diferença. O físico da América para o físico da Europa. O físico da América era o Chet Orton, era o Frank Zane. O Arnold perdeu para os dois. E ele percebeu que tinha que ir para a América. Entendeu? Então, assim, a grande diferença... O Arnold, quando foi treinar Gironda, foi exatamente isso que o Vince Gironda lapidou. Falou, meu irmão, o Arnold chegou para ele e falou, eu sou o Mr. Universo. Ele falou, você é um gordo de merda. Você não é nada. Olha esse braço, essas pernas. Entendeu? Quando ele chegou no Mr. Olímpia, que ele desceu lá stage, que ele viu o Sérgio Oliva aquecendo, dando pump, segundo ele, foi como ele ter batido numa parede. É como se um trator, meu irmão, atropelasse ele. Ele pensou até em ir embora e não competir. Porque, assim, a realidade da época, o Sérgio Oliva, em 1968, ele venceu o evento sozinho, ninguém quis competir com ele, tá? Tinha o Chuck Sippers, tinha o David Draper e tinha o Harold Pulley. Esses caras saíram fora, porque, meu irmão, o David Draper chegou a dizer que o Sérgio Oliva era uma espécie de animal não categorizada, entendeu? Era uma montanha de músculo, não tinha na época. O próprio Larry Scott, no primeiro Mr. Olímpia, já queria o Oliva, porque falou, cara, esse cara é um monstro. Esse cara tá no... mas o Joe, ele falou para ele, mas ele não ganhou o evento da IFBB. Ele não tem, ele não tá... ele é elegível, não, mas traz, porque vai ser bom para o evento. Mas aí não trouxeram o Sérgio Oliva, entendeu? E quando o Arnold encontrou ele, falou, cara, esse cara aqui é um tiro de canhão. Ele pensou até ir embora, desistir do evento. Aí depois ele repensou e falou, não, eu vou subir no palco. Quando ele sobe no palco, a vaia foi generalizada. Tava todo o fã-clube do Sérgio Oliva com camiseta Oliva o Mito. Todo mundo lá, Oliva o Mito, gritando. Xingaram o Arnold, não deixaram nem o Arnold posar direito. No final da apresentação dele, ele, sujeito homem que é, ele virou e falou o seguinte, eu sou o Arnold, ninguém conhecia ele ainda. Eu sou o Arnold Schwarzenegger e o Sérgio Oliva encontrou um homem. Isso fazendo menção ao fato de que em 68 ninguém tinha competido contra ele, entendeu? Então é isso aí, cara, entendeu? Eu acho que o que está faltando é essa mentalidade. Do cara, pô, meu irmão, vou lá, vou fazer e vou levar o título. Não importa quem tá. Tem que acreditar em você, entendeu? Ô, Alessandro, deixa aqui pra galera, vamos colocar assim, né? Faz de conta que aqui tem uma galera totalmente new school, que precisa de referências, nasceu ontem, tá? Mas quer aprender. Deixa aí 3 filmes, os 3 filmes mais fodas que você indicaria pra essa galera, pra aprender alguma coisa. Qualquer coisa que você imagina que seja útil para essa galera que está entrando no esporte. Cara, indiscutível. Todo mundo que, mesmo que está começando agora e que quer aprender um pouquinho, entender um pouquinho do old school, tem que assistir Pumping Iron. Tá? Tem que assistir Pumping Iron. Pumping Iron é um best-seller do fisiculturismo. E eu falo isso porque ele foi lançado como livro primeiro. Tá? Foi um livro que Charles Garnier escreveu a partir da influência do que ele via dos fisiculturistas da Califórnia. Né? E aí o livro acabou virando filme, que foi dirigido por George Butler e que foi às salas do cinema em 1977. Inclusive, foi a partir de Pumping Iron que o diretor Milius
conheceu o Arnold e levou o Arnold para fazer o Conan. Então, se não existisse Pumping Iron, provavelmente não existiria Conan. Então, esse é o primeiro deles. Um outro filme que eu indicaria seria No Princípio, tá? Do Arnold também, que é um filme que conta toda a história e trajetória do Schwarzenegger, desde o início da sua carreira, Mr. Olympia, etc. E o outro filme que eu gosto muito também, que eu indicaria, que é como se fosse um Pumping Iron 2, chama The Comeback, tá? O Retorno. Foi o retorno do Arnold em 1980. E aí conta os bastidores do Mr. Olympia de 1980. Porque o Mr. Olympia de 80, por si só, ele já dá um livro, né, cara? Entendeu? O Olympia de 80, por si só, ele já dá um livro. Eu poderia falar desse Mr. Olympia 5 horas, tranquilamente, de tudo que aconteceu, de todas as polêmicas envolvendo, enfim, eu acho interessante. Agora, a gente tem poucos filmes, né, da época que foram importantes falando de fisiculturismo. A maioria dos filmes que tem são filmes com fisiculturistas, mas filmes específicos, só temos estes, são os melhores. Mas, assim, eu aconselho a ver Pumping Iron. Se você quiser ver filme só, tá? Pumping Iron, cara. Não, esse filme, realmente, se você é um cara que é amante do esporte, está começando agora, quer conhecer, você tem que assistir. Ô, Alessandro, você chegou a ver a história do Arnold no Netflix? Acho que tem alguma coisa recente lá, Claro, né? a estreia. Você gostou? A estreia. Gostou? Inclusive, na época, eu fiz um Monstercast, foram 5 horas de... Tem pessoal que quiser conhecer as curiosidades do Arnold, que não rolou no documentário, e algumas verdades que muitas vezes o documentário, até para gerar uma narrativa, eles inventam ali. Acompanha lá esse podcast, lá no Monstercast, só procurar. Tá eu e o Itinho lá falando sobre a história do Arnold. Foram 5 horas, né, contando. Mas eu assisti, eu achei, cara, assim, eu gostei mais das imagens que trouxeram, que foram imagens raríssimas, né, do documentário. Imagens, inclusive, que eu não tinha visto. E é muito pertinente. O problema é que a nossa mídia, né, a nossa mídia barata, maromba, ninguém falou nada. Ninguém falou nada, absolutamente nada desse trabalho, entendeu? Um trabalho incrível sobre a história do cara, que não é só o governo ou o cinema, tem o fisiculturismo, e eu não vi ninguém falando, porque os caras só falam de modinha, só falam do... Cara, é engraçado, porque nos anos 90 ninguém falava de bomba, ninguém falava disso. O fisiculturista era entrevistado, mas o que você toma de recurso? Nada, não tomo nada. Não tinha esse papo. Agora, hoje, o cara tem que falar de bomba, que é para gerar hype, para gerar engajamento, idade, entendeu? E aí ninguém fala do que é importante. Eu não vi ninguém falando, nenhum canal de notícia maromba falando do documentário do Arnold, entendeu? Porque, meu irmão, vai flopar meu vídeo. Eu fico puto com isso, cara. Eu acho um desserviço ao esporte. Essa que é a verdade. Mas o documentário em si, cara, quem não assistiu, aconselho que assista, porque é sensacional, cara. Show de bola. Pô, Alessandro, queria agradecer. Puta papo bom pra galera aqui. Essa semana a gente vai soltar os cortes aqui do nosso papo. Obrigado por disponibilizar o tempo. E deixa aí uma mensagem pra galera que você quer, agradecer alguém. Esse espaço é seu aqui agora. Pô, cara, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar batendo esse papo contigo, de estar levando o meu conteúdo. E assim, a galera que não conhece o meu trabalho, né, só seguir lá, Alessandro Valentim _ e tá direto, a gente está direto soltando conteúdo lá sobre a história, sobre o legado do esporte. Então acompanhe, porque tem muito conteúdo maneiro lá, entendeu? E a gente faz uma próxima aí, porque assunto é o que não tem, irmão. Vamos contar muita história ainda. É o que não falta, né, Alessandro? É isso aí. Muito obrigado, cara. Fechou. Obrigado. Bom final de semana e bom almoço aí, tá? Valeu. Valeu, irmão. Um abração. Tchau, abraço. Tchau.